Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia e agora a gente vai falar rapidinho sobre algumas das principais características das plantas que a gente conhece por gimnospermas, tá? Primeiro, esperma significa semente, tá? E gimno significa nua. Ou seja, esse é o grupo das plantas que tem sementes nuas, sementes desprovidas de frutos. Isso é exclusividade das angiospermas, tá? Fruto não tem aqui. Então aqui a gente vai ter pela primeira vez a tal da semente, tá? Pessoal, vamos lá. As gimnospermas, elas representam a conquista definitiva do ambiente terrestre. Porque eu não sei se vocês repararam, mas tanto nas briófitas quanto nas pteridófitas a gente encontrou plantas que produzem gametas masculinos flagelados. O gameta masculino ele tinha que nadar até achar a oosfera, né? Que era o anterozoide. Na gimnosperma não tem mais esse gameta flagelado. O que surge aqui, pessoal, é uma estrutura essencial, tá? Que foi tão adaptativo, foi tão legal, que ele foi mantido na angiosperma, chamada grão de pólen. O pólen, pessoal, é uma estrutura que porta o gametófito masculino. E o pólen ele pode ser levado de uma planta a outra pelo vento, por algum bicho, né? Tipo uma abelha, enfim, né? Então, como a gente não precisa mais da água para que o gameta masculino encontre o gameta feminino, a gente agora tem uma estrutura que pode ser alada, né? Como é o caso das gimnospermas, né? Nas gimnospermas, o grão de pólen é uma estrutura que tem duas células lá dentro, né? Uma célula que a gente chama de vegetativa e outra célula que a gente chama de generativa. E ela tem expansões aladas. Eu juro que isso aqui não é um elefantinho, sei lá, o que parece, sei lá, né? Essas expansões aladas, pessoal, elas servem para dar uma maior flutuabilidade, né? Na verdade, ela fica mais... fica com uma área que o vento consegue ter mais contato para levar, né? Então são estruturinhas muito pequenas, muito leves, que o vento carrega com facilidade, graças a essas expansões aladas aqui. Então o pólen ele consegue viajar de uma planta para outra, né, na boa, e aí essas duas células que tem aqui dentro representam o gametófito masculino. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, né, um pouco mais complexo, mas fica o recado aqui, tá? As gimnospermas, então, elas são um marco evolutivo. Se tu quiser comparar lá com os animais, tu pode comparar a gimnosperma com os répteis, porque os répteis, na zoologia, representam a conquista definitiva do ambiente terrestre, né? Seguindo o barco, né, a próxima característica que a gente tem é que surgem nas gimnospermas os estróbilos. Tá? Estróbilo é a pinha, né? São estruturas que têm folhas modificadas. Essas folhas são férteis, porque na base dessas folhas existem os esporângios, ou seja, estruturas produtoras de esporos. Então tu tem toda uma árvore, tá? Pensa num pinheiro, tá? E aí tu pensa na pinha dela. Cada uma daquelas folhinhas duras da pinha, na sua base, na sua inserção, tá, daquele estróbilo, tem uma dilatação. E essa dilatação a gente chama de esporângio, tá? É ali que vai acontecer a meiose para a produção de esporos. Lembra que isso aqui tinha lá nas pteridófitas, nos soros, tá? Agora surgem os estróbilos. E é por existirem estróbilos nas gimnospermas que a gente chama elas de fanerógamas, né? Gamos vem de estruturas reprodutivas e fânero vem de visível, né? De atrativo. Ou seja, as estruturas reprodutivas das gimnospermas são muito evidentes, são super visíveis, né? Que são os estróbilos, né? Nas briófitas e nas pteridófitas eram estruturas muito discretas. Então, a partir de gimnospermas, as plantas serão fanerógamas. Isso a gente pode abraçar também lá para as angiospermas. E a gente pode dizer que as gimnospermas têm um ciclo de vida predominantemente heterosporado, tá? Ser heterosporado significa dizer que ela tem esporos masculinos e esporos femininos. Ou seja, a gente tem megaesporos, que são esporos que dão origem a gametófitos femininos, e a gente tem microesporos, que são esporos que dão origem a gametófitos masculinos, tá?
Então, heterosporadas significa que existem esporos femininos e masculinos, tá? Então, quem produz esporos femininos produz megaesporos. E quem produz esporos masculinos produz microesporos. Esporo é esporo, tá? Sempre vai fazer a mesma coisa, dá origem a gametófitos. Só que o gametófito, pessoal, nesse caso aqui, se ele for originado por um megaesporo, vai ser um gametófito feminino. Se ele for originado por um microesporo, ele vai dar origem a um gametófito masculino. Certo, gente? Um beijão. E no próximo vídeo a gente vai estudar o ciclo reprodutor, então, das gímeno. Fica ligado lá que vai ficar mais claro, assim, o que é um megaesporo, o que é um microesporo. E com mais calma a gente vai mais longe. Um beijo e até a próxima aula.